dos cinemas, parece que existem atores que são feitos para um personagem que parece que é feito para um certo ator. No caso do Hugh Jackman, nós podemos afirmar que os dois lados são verdade. O fato é que quando se fala o nome dele, o primeiro personagem do ator que vem direto na nossa mente é o seu papel como Wolverine nos cinemas. Hugh Jackman já está há quase 30 anos trabalhando no mundo das artes cênicas. Tem uma carreira de dar inveja a qualquer ator e é considerado um dos mais versáteis de Hollywood, com papéis que vão de filmes de ação a comédias românticas. E mesmo com esse currículo extremamente variado, é impossível negar que quando sabemos que o Wolverine vai voltar a aparecer em um filme solo ou na franquia X-Men, todos os seus fãs ficam ansiosos para ver ele na pele do herói. É quase impossível pensar em outro ator que não seja o Hugh interpretando o herói da Marvel. Mas você sabia que isso quase aconteceu lá na primeira aparição do herói no filme dos X-Men nos anos 2000? Pois é, a Fox tinha um pensamento bem diferente sobre quem interpretaria Wolverine. Então, se você quer saber como Hugh Jackman, que iria seguir carreira como jornalista, se tornou uma das maiores lendas do cinema americano, fica com a gente até o final desse vídeo que tá repleto de curiosidades sobre a vida e carreira do Hugh Jackman. O ator nasceu em Sydney, na Austrália, em 12 de outubro de 1968. Ele é o segundo dos 5 filhos da união entre o contador Christopher e a dona de casa Grace McNeil. Apesar de ter nascido na Austrália, o ator tem dupla cidadania, sendo também cidadão inglês por conta dos seus pais que nasceram na Inglaterra. Os pais dele se mudaram em 1967 do Reino Unido para a Austrália, através de uma medida do governo australiano para povoar o país, que enfrentava uma grande crise desde a Segunda Guerra Mundial por não produzir o suficiente para se sustentar devido à falta de pessoas trabalhando. Durante a sua infância, Hugh fazia questão de ser uma criança bastante ativa, sempre acampando e visitando as praias da região com seus pais quando podia. Pode-se dizer que o seu maior hobby era estar ao ar livre, e devido a isso, Hugh tinha o sonho de conhecer vários lugares durante a vida. Então ele decidiu que seria piloto de avião. Ele teve uma infância feliz ao lado da família até os seus 8 anos de idade, que foi quando ele sofreu uma das maiores decepções da sua vida, a separação de seus pais. Grace e John se separaram em 1976, quando Grace voltou para o Reino Unido com as irmãs de Hugh, e ele ficou na Austrália com seu pai e os seus irmãos. Por ser muito jovem e não entender o motivo da separação dos pais, ele nutriu durante a sua infância e adolescência uma grande mágoa pela sua mãe, além de vários problemas psicológicos que ele enfrentou. O ator tinha muita dificuldade para controlar sua raiva e acabava fazendo coisas bem idiotas, como por exemplo, uma competição de quem batia mais forte nos armários da escola com os seus colegas. Hugh já contou que o maior responsável por ele ter conseguido controlar a sua raiva enquanto crescia foi o rugby, esporte que ele começou a praticar durante o ensino médio. Hoje em dia ele já conseguiu superar todas as mágoas e perdoar a sua mãe, vivendo hoje uma relação bem tranquila com ela. Apesar dos problemas familiares, Hugh Jackman teve uma boa educação enquanto crescia, frequentando boas escolas australianas durante a infância e a adolescência. Em 1988, ele começou a estudar ciência da comunicação na Universidade de Tecnologia de Sydney, com o objetivo de seguir carreira como jornalista quando se formasse. Em 1991, um pouco antes de receber seu diploma, Hugh Jackman se inscreveu em um mini curso de drama na universidade com o único objetivo de cumprir carga horária para formar. Nesse mini curso, que durou apenas uma semana, Hugh Jackman interpretou o personagem principal na peça O Memorando e percebeu que naquela semana ele se sentiu mais bem acolhido do que nos seus últimos 3 anos cursando comunicação. Aquela peça foi o divisor de águas na vida de Hugh, que decidiu que após se formar, ele não iria seguir carreira como jornalista, mas sim buscar se aprimorar mais nas artes cênicas. Após se formar em ciência da comunicação, Hugh iniciou o curso de artes cênicas na Universidade Edith Cowan, na qual ele se formou em 1995. Depois de ter finalizado o curso, ele precisou ter um trabalho normal para se sustentar, enquanto não conseguia seu primeiro papel na TV ou no cinema. E um desses trabalhos, acredite se você quiser, foi como palhaço em festas infantis. Felizmente, a carreira dele como animador de festas durou pouco tempo, pois alguns meses depois de formado, ele recebeu a sua primeira oferta de trabalho profissional como ator, que foi na série Corelli de 1995. Apesar dessa série ser
ser um tanto desconhecida e ter durado apenas uma temporada, ela premiou Hugh Jackman como um dos maiores presentes da sua vida, segundo ele, que foi seu casamento com a atriz Deborah Lee, com quem o ator é casado desde 1996. Os dois, que já estão juntos por quase 30 anos, têm 2 filhos adotivos frutos da relação deles, que são o Oscar e a Ava, que foram adotados em 2000 e 2005, respectivamente. Hugh e a esposa não têm nenhum filho biológico, e ao questionarem o ator sobre o assunto, ele já disse que não quer saber se filhos são adotados ou não. Eles são simplesmente seus filhos e ele e a Deborah os amam incondicionalmente. Depois de ter trabalhado na sua primeira produção para a TV, lá em 1995, Hugh Jackman partiu para outra área em que ele tem maestria, que são os musicais. Ele participou de vários musicais australianos como A Bela e a Fera, Sunset Boulevard e Oklahoma. Por Oklahoma, Hugh até recebeu uma nomeação ao Prêmio Olivier, que é o equivalente britânico ao Prêmio Tony do teatro dos Estados Unidos, como o melhor ator em musicais. Ele até fez uma versão em filme desse musical, que fez um sucesso razoável nos Estados Unidos, e fez com que ele mostrasse o seu talento na terra do cinema. Apesar de Hugh ter feito vários filmes, séries e peças na Austrália, entre 1995 e 2000, ele nunca tinha feito nenhum trabalho nos Estados Unidos. O seu primeiro trabalho hollywoodiano, que viria nos anos 2000, foi simplesmente o trabalho que deixou o talento de Hugh Jackman conhecido no mundo todo, que foi interpretando o super-herói mutante da Marvel, Wolverine. O mais curioso foi que ele conseguiu o papel por muito, mas muito pouco, já que Russell Crowe, que você deve conhecer melhor pelo filme Gladiador, era o mais cotado para interpretar o herói. Russell desistiu do papel, pois não levou a sério a proposta do filme e resolveu indicar o seu grande amigo de longa data, Hugh Jackman. Hugh Jackman iniciou o trabalho como Wolverine no que seria o primeiro filme dos X-Men nas telonas, já trabalhando ao lado de outras lendas do cinema, como Patrick Stewart, Ian McKellen e Halle Berry. Podemos até dizer que Hugh não só interpretou o Wolverine, mas sim se transformou no super-herói, pois até a gravação desse vídeo não foi encontrado um ator que conseguisse substituir ele na pele do personagem. Depois de ter anunciado a sua aposentadoria em Logan de 2017, muito foi falado sobre o Tom Hardy receber o manto do personagem, ou as garras no caso. Até mesmo o próprio Hugh deu sua bênção para que o Tom interpretasse o herói. A gente já sabe que isso não aconteceu, e Hugh Jackman já está cotado para interpretar seu personagem mais icônico mais uma vez no próximo filme do Deadpool, que está marcado para estrear em 2024. Quando o filme estrear, ele estará nada mais nada menos do que 24 anos interpretando o herói da Marvel. Em Logan, ele já até recebeu um prêmio do Guinness Book por estar interpretando o herói por todo esse tempo. Atualmente ele divide o título com Patrick Stewart, que interpreta o Professor Xavier na mesma duração de tempo que Hugh com o Wolverine. Se o Patrick não estiver no filme, Hugh Jackman terá o título só para ele, interpretando o herói por mais de 2 décadas. A verdade é que poucos personagens encontram o seu ator para a vida toda, e é por isso que Hugh Jackman se tornou o Wolverine e o Wolverine se tornou o Hugh Jackman. Apesar de ser lembrado pelos seus personagens mais focados na ação, Hugh Jackman é um dos atores mais versáteis do cinema e do teatro americano, se dando super bem tanto em produções dramáticas quanto em comédias românticas. Ele já participou de dezenas de filmes para as telonas, alguns que são bastante lembrados e outros nem tanto. Nós vamos listar alguns dos trabalhos mais famosos de Hugh Jackman nos cinemas. Comenta aqui embaixo se nós deixamos passar algum que você gosta pra gente adicionar na lista de filmes do ator. Hugh Jackman esteve em 9 filmes da franquia X-Men: Em A Senha, Swordfish, O Grande Truque, Fonte da Vida, Happy Feet, Austrália, Gigantes de Aço, A Origem dos Guardiões, Os Miseráveis, Os Suspeitos, Peter Pan, Chappie, O Favorito, Má Educação e Caminhos da Memória. Os meus 3 filmes preferidos com Hugh Jackman no elenco são Logan, Gigantes de Aço e Chappie. Você pode deixar aí nos comentários quais são os seus filmes preferidos com essa lenda de Hollywood mostrando seu talento. A gente ama ler a opinião de vocês. Entre as maiores curiosidades da carreira do ator estão a sua grande admiração pelo ator George Clooney, que segundo ele é um dos atores mais talentosos e charmosos de Hollywood. Em 2013, ele se tratou de um câncer de pele, que fez com que o ator passasse grande parte da premiere de X-Men Dias de um Futuro Esquecido com um curativo no rosto. Hugh chegou a lançar um alerta nas suas redes sociais pedindo
pedindo para que os seus seguidores usassem mais protetor solar. O dublador mais famoso dele aqui no Brasil era o Isaac Bar-David, uma das vozes mais icônicas da dublagem brasileira e que acabou nos deixando esse ano. O Isaac até recebeu uma homenagem de Hugh no Instagram, onde o ator chamou o dublador de lenda e deu as suas condolências pelo falecimento dele. Tell me what they made you. Não seja aquilo que te fizeram. O ator também tem um lado filantropo bastante aflorado, com a sua própria instituição de caridade que ajuda pequenos fazendeiros com subsídios em dinheiro. Hugh Jackman vive hoje com os 2 filhos e a esposa no seu triplex em Manhattan, que está avaliado em quase 40 milhões de dólares. Deve ser bem fácil viver em um apartamento como esse, se você tiver uma fortuna que está estimada em míseros 180 milhões de dólares. No seu Instagram, ele tem um pouco menos que isso em números de seguidores, passando dos 30 milhões de fãs até a gravação desse vídeo. Entre premiações, o ator já foi agraciado com 2 Tonys, um Globo de Ouro e um Emmy. Ele chegou a ser indicado ao Oscar em 2013 pelo seu trabalho em Os Miseráveis, mas não levou a estatueta para casa. E mesmo sem ter sido premiado com o Oscar ainda, o que podemos afirmar de fato é que Hugh Jackman conseguiu alcançar o seu lugar entre os maiores do cinema mundial, sendo um dos atores mais completos de Hollywood. Ele dá um show em tudo que ele faz. Com o anúncio de que ele está voltando para o seu papel mais icônico, tudo o que resta pra gente é esperar que Hugh Jackman volte com tudo interpretando o Wolverine e que ele continue fazendo muito mais sucesso na sua carreira. E essa foi a história de Hugh Jackman. Comenta aí embaixo o que você achou de conhecer mais sobre a carreira dessa lenda de Hollywood. E se esse vídeo foi interessante para você, você pode contribuir com o nosso trabalho sem pagar nada, apenas deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, que dessa forma você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e divulgue ele para mais pessoas. Para mim foi uma honra ter você comigo até aqui. Um beijão e te vejo na próxima história.